Eu gostaria então de convidar Laíne Lopes, que vai palestrar para a gente nessa noite, com o projeto Música Cura para a Alma, com a palestra Lítero Musical, que tem o tema Natal, um convite à mudança. Seja bem-vinda, Laíne. Gratidão, paz e luz a todos. Imensa alegria estar nessa casa pela primeira vez, com esse projeto Música Cura para a Alma, que foi a espiritualidade que me presenteou. Não vou dizer que não estou nervosa, que é mentira, né? São 30 e poucos anos de música, mas o artista, ele é artista do lugar, né? E eu digo que eu sou uma cantora palestrante, eu não sou uma palestrante cantora, né? Mas trago aqui especialmente um abraço das duas casas em que faço parte, que é o nosso lar. Um abraço de Alan e de todos que fazem parte daquela casa, e do Raio de Luz, né, onde também faço parte. Então, o Natal é uma oportunidade da gente se sensibilizar mais, da gente entender a mudança que é necessário que façamos na nossa vida. É o espírito do Natal, mas não aquele espírito do Natal de comprar, de fazer festa. E sim uma festa, mas uma festa em espírito, uma festa espiritual dentro de nós e do nosso coração. É uma oportunidade para renovação interior e a celebração, sim, dos ensinamentos de Jesus, como o amor, a caridade, a reforma íntima. É por isso que no Natal todo mundo faz: existe o Natal, existem as campanhas maiores de caridade no Natal, não é? Porque o espírito natalino, ele toma conta para que a gente se arrependa um pouco daquilo que a gente fez, a gente reflita, a gente não comece um novo ano da mesma forma do ano passado. Esse é o convite para a mudança que Jesus faz, para que aceitemos também e principalmente o nosso chamado diante dessa encarnação. Para que é que eu vim? O que é que eu vim fazer aqui? Estou sendo útil para os outros ou apenas para mim mesmo? Estou deixando o egoísmo tomar conta da minha vida, olhando só para o meu nariz, como se diz, olhando só para o espelho? Ou estou vendo a necessidade de compreender o outro, de entender, de melhorar, para compreender o outro? Porque a gente pede o tempo todo: eu não fui compreendida, fulano não me entendeu, ele não entendeu o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo, a minha situação naquele instante, naquele momento, eu não fui entendida. Mas será que você não entendeu o outro? A dificuldade que ele tem? Ou ainda um passinho, um degrau a mais que ele precisa dar, muitas vezes, para se equiparar a você, ou ao chamado da espiritualidade? Temos que entender, meus irmãos, que o espírito do Natal é para que a gente possa repensar sobre nossa vida, trazer o acolhimento para o nosso coração diante do alto perdão. Eu fiz e eu dei o melhor de mim naquele momento, naquele instante, eu fui a melhor Laíne que eu podia ser. E o meu jardim estava ali sendo cultivado pela luz divina. Porque todos nós somos pontos de luz aqui na Terra. Não tem uma semente que Deus não plante que Ele não possa dizer: tem jeito sim. E ela há de colocar bons frutos dependendo do adubo que você colocar naquela terra. E esse adubo, falemos assim, de sentimentos: o amor próprio, aquilo que eu quero para mim, que também quero para o outro, aquilo que eu quero fazer feliz para mim, mas também feliz para o outro. Então é esse convite que Jesus faz para que a gente possa dizer: onde está o Natal? Está nas luzes brilhantes? Está no comprar? Está na ceia que a gente prepara? Às vezes gasta até o que não tem, né? Porque é Natal.
Ou está no adubo que a gente tem que colocar no nosso coração e dizer não. Naquele dia, naquela tarde, naquela noite, eu agi daquela forma. E está tudo bem, porque hoje eu faria diferente, farei diferente. E vou lá sim, me redimir com os meus irmãos, pedir desculpa, pedir perdão, mesmo que ele ache que eu não errei. Mas eu me saí de lá tão mal naquele dia. E eu vou dizer, é Natal em mim, é Natal em nós. Nós espíritas devemos dizer e ter a certeza que estamos no processo de reforma íntima pela consciência nova que é plantada a partir do momento que a gente começa a estudar e a entender, a buscar no conhecimento de Kardec e de tantos outros que vieram para somar. Tantos e tantos livros psicografados, belíssimos, de linguagem muitas vezes simples, mas a gente ainda está tão resistente à mudança que a gente faz, não vou nem ler, que esse livro é difícil, ele tem a letra miúda. Eu adormeci quando eu estava lendo, e passa meses e meses, muitas vezes, dificultando a tua caminhada, onde Jesus facilitou com a vinda dele para cá, na chegada do Natal. Né, meus irmãos? É desse jeito. Comigo, com todos nós, com os desencarnados aqui presentes, que veio aqui nos ouvir. Eu agradeço a presença deles também. E que possamos sair daqui sim com essa nova consciência, ou pelo menos com uma vontade tão grande de ser diferente, com vontade tão grande de dizer, minha irmã, eu te amo tanto. Às vezes a gente tem vergonha de dizer eu te amo. Será que fulano vai pensar mal de mim? Porque eu disse eu te amo a um irmão, ele vai achar que eu estou com algum interesse, né? E a gente se priva dessa mudança, dessa pureza que Jesus traz para a gente, desse amor que aonde ele passeou e foi por infinitas estradas naquelas sinagogas, onde o templo estava sendo construído pela mudança que ele trazia, ele dizia, vem a mim, que tudo eu te darei. Mas ir até Jesus, aceitar o Natal em nós, é dizer, não vou ser mais aquela Laine. Agora, a partir de hoje, tem uns pontos aqui que eu quero fazer a reforma, para que o fardo que eu leve realmente seja suave, seja leve, como Jesus quer. E todos os problemas, meus irmãos, eles começam a ser minimizados ou resolvidos de uma forma tão diferente, que a gente vai começar a encará-los como aprendizado, como forma de dizer, meu Deus, era isso que eu estava vendo. Dentro do estalar de dedos eu consegui resolver. Ou então, é os espíritos, eu não. Ou então, eu já sei qual é o caminho. E dizer assim, Jesus, eis-me aqui, faze de mim a tua vontade. E Jesus faz a minha vontade, meu irmão, é que você seja feliz. Nesse Natal, o ano inteiro o Natal já foi plantado no teu coração. Acorde, acredite, creia, faça por onde ser dessa forma. Toda vez eu escrevo bem muito e não leio quase nada, mas vamos embora. Então, os principais aspectos do Natal: renovação e reflexão, o nascer de Cristo em nós, Jesus como guia, como exemplo, como ensinamento de alguém perfeito, sim, porque ele só falava de amor, de caridade, de resolver. Ele passou a vida todinha e ainda é em espírito resolvendo o problema dos outros, porque dele mesmo ele não tem nenhum. Ele já é o próprio Cristo, né? ênfase nos valores do verdadeiro Natal. Precisamos ver isso. Tudo bem aí, irmã? Graças a Deus. A importância da doutrina espírita na noite de Natal também é celebrada como uma terceira revelação a Deus. A chegada de Jesus. A terceira revelação. Eu devia ter deixado o microfone para cá, não era como o outro estava?
E ele diz assim: irmão, Jesus fala para nós: seja bem-vindo, eu sou o Natal. Seja bem-vinda, minha irmã, eu sou o Natal. Você acredita que Jesus é o Natal? Você acredita que a gente pode cada vez mais nos unir em prol dessa busca de um mundo melhor? Onde a gente pode olhar para as pessoas e dizer: meu irmão, eu te compreendo. Sabe por quê? Porque eu fiz uma reforma íntima, estou fazendo. Porque eu tenho uma nova consciência hoje. Hoje eu me compreendo. E a gente não pode compreender o outro se a gente não fizer uma coisinha chamada autoconhecimento. Vai trocar esse telefone? Vamos. Desculpa, interromper. A equipe técnica faz isso agora. Está sofrendo, né? são anjos que Deus bota, né? Tá tudo bem. Oi. E agora? Tá bom, tá mudo. Tá joia? E aí? Melhorou? E as coisas que eu falei, o resto tudo valeu nada. Só quando eu for cantar eu tenho que achar assim, porque eu tenho uma voz bem potente. Eu peguei uma poesia aqui de Maria Dolores. Acho que vocês sabem quem é, né? E ela faz assim: petição de Natal. Petição de Natal. Hoje, Senhor, alma livre no além, né? Quando ela escreveu, ela já estava desencarnada, tá? Onde o consolo me refaz. Ante a luz do Natal novamente acendendo de forma diferente nela. Longe dos valores humanos e sim no mundo espiritual. Agradeço-te em paz, contente e enternecida, a surpresa da morte e as lágrimas da vida. E se te posso implorar algo, a bondade, nunca me deis aquilo que eu mais queira, dai-me a tua vontade, o dom da compreensão. Foi isso que estávamos conversando aqui agora, né? Quando ela falou a nova consciência depois que eu desencarnei aqui no além, livre do além, ali no além, quando ela desencarnou, ela começou a ter a nova consciência do Natal. E ela pediu a Deus, ela fez essa petição, pedindo: se posso te, Jesus, Senhor, te implorar algo, a bondade, nunca me deis aquilo que eu queira. Por que ela falou isso? O querer da gente nem sempre está no querer de Deus. Às vezes a gente insiste, a gente pede: não, porque eu quero esse emprego, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero porque eu quero. E Jesus dizendo: peraí, tenha calma. Você não está conseguindo me ouvir. O teu barulho mental está tão grande que você não está conseguindo me ouvir, que esse momento é para você parar, respirar, silenciar a sua mente, aquietar o teu coração. E Maria Dolores diz: o que eu te peço, Senhor, não é aquilo que eu queira, e sim que seja feita a tua vontade. Quando a gente aprender, meus irmãos, que a vontade de Deus ela é desse tamanho e muito mais, e a da gente é desse tamanho. A da gente está no orgulho, na insistência, na teimosia. Não que a gente não possa fazer a nossa prece a Deus e dizer: Senhor, olha a minha necessidade, tenha misericórdia, estou precisando disso, disso e disso. Aí Jesus faz: está certo, minha filha, eu estou te ouvindo. Ele nos escuta toda hora, não precisa gritar desesperadamente implorando a Deus por nada. Ele escuta a nossa mente, ele escuta o nosso coração, ele sabe das nossas necessidades. Então que aprendamos a dizer: Senhor, fazei de mim a tua vontade. Senhor, o que é que tu queres fazer de mim aqui nessa encarnação? Qual é a vontade de Deus? Tem gente que passa a vida sofrendo
sem aceitar a mediunidade. Muitas vezes portas já foram abertas para ela lá atrás. Um irmão, uma mãe que já frequenta uma casa, ou que já tem e a pessoa faz, e sua filha, como vai? Minha filha vive doente lá numa cama, ou vive buscando outros caminhos, sempre doente, ou sempre cheia de problemas, porque não aceitou o chamado de Jesus. E o que é que isso tem a ver com o Natal? Tudo. Quando a gente falou lá atrás, no início da palestra, que o Natal é renovação, não foi? Que o Natal é nascimento, que o Natal é aceitar o amor de Jesus em nós. A gente também aceita o quê? Uma coisa tão linda e gostosa. Depois que a gente aprende a aceitar, né? No começo não, chamado mediunidade. E mediunidade quer dizer a serviço de Deus, com aquilo que você sabe fazer e com tudo mais que Deus vem trazendo. Se você é professora, que assim seja. Vou aprender a ensinar, vou fazer palestras, vou para evangelização, vou ensinar o que eu sei. E ali se abre um leque na mente, quando você esvazia do ócio, esvazia a mente de coisas fúteis e enche só de coisas boas. Começa a ler, a estudar, a participar dos trabalhos na casa. Se não sabe para onde ir, por onde começar, faz tua prece que Deus te mostre o caminho. Do nada, entre aspas, a gente vai passando por uma casa espírita, mas eu senti uma vontade tão grande de entrar ali. Quantas vezes não acontece isso com alguns médios? Eu senti uma coisa tão... Irmã, qual é o dia da reunião mesmo? Né? Aí a irmã faz, é dia tal. Aí você vai. E sem entender nada, por que Deus te colocou naquele lugar? De repente está você com a camiseta da instituição trabalhando, né? E diz, me encontrei. Eu aceitei o Natal em mim. E agora eu sou uma trabalhadora da luz. Quantas e quantas vezes isso não acontece? Além do mais, quando a gente tem essa conversa com Deus, tete a tete, com humildade, sabendo que Ele está nos ouvindo, e dizer, agora no Natal, que a gente possa dizer, Senhor, se eu já te sirvo, se eu já te ajudo, se eu já levo o teu amor, se eu já falo sobre ti, Jesus, que eu possa cada vez mais ir aonde tu quiseres que eu vá. Eu tenho um projeto, além desse projeto da música, chamado Caminhos de Sara. Ele começou, minha gente, tão pequenininho, mas pequenininho mesmo, há muitos anos atrás, onde eu ainda era passeantes nas casas espíritas. Eu ia, desistia. Eu ia, desistia. E só levando pancada, né? Vou dizer que não era assim, porque era. Ele começou lá atrás, né? Eu juntava, pedia as coisas e distribuía aos pobres. Sempre com a ajuda de amigos ou de qualquer pessoa que eu visse, eu já pedia. Hoje não é diferente, não. Só que ele tomou uma proporção, ele ganhou nome. E por que caminhos? Porque ele vai aonde a espiritualidade me leva, né? Agora no Natal serão distribuídas, com a graça de Deus, 300 lanches. Eu digo que é feirinhas para as crianças, feirinhas mesmo assim. Uma sacola com muita coisa boa dentro, 300 feirinhas para as crianças e 100 cestas básicas. Como é que eu consigo isso? Porque eu aceitei o chamado de Jesus. Eu deixei o Natal dele trabalhar em mim. E foi preciso, e ainda é, muita perseverança. Onde uma família que é todo mundo contra tudo que eu falo e que eu penso, mas eu amo todos e convivo e respeito. Pelas diferenças ainda que os homens trazem, religião tal, e Jesus, onde é que está? Que a gente possa ser diferente, abraçar as pessoas de todas as compreensões religiosas e mostrar que nós somos um Natal diferente. Mas irmã, e você? Sim. E você é o que? Sou de Jesus. E você é o que? Eu falo sobre Deus, eu falo sobre o amor. Quer ser meu amigo? Se ele estiver na mesma sintonia que você,
Vai acabar com essa história de espírita católico, evangélico, seja lá o que for. E dar as mãos para ajudar a quem precisa o tempo todo. Onde tem pessoas chorando, sofrendo, precisando apenas de um abraço. E a gente precisa mostrar que nós somos diferentes, primeiramente para nós e para o outro. Que o trabalhar de Deus não está sendo em vão e não pode ser. De que adianta eu ler, estudar, participar de reuniões e ter um não na frente antes de escutar a dor do outro, a pessoa já dizer, posso não. Minha irmã, se eu posso não. Sim, mas quando é mesmo? Mas o que é mesmo que você está precisando? Ah, então eu vou dar um jeito de te ajudar. Nem que seja, entre aspas, com uma prece. Que a gente sabe que quando a gente faz uma prece, quando você não pode estar naquele momento, outras pessoas vão, porque Deus vai buscar. Não é verdade? A gente pede, a gente vibra, a gente pede o auxílio. E a prece é uma forma de você ter humildade de conversar com Deus. No livro de Emmanuel, no livro Ave Cristo, tem dizendo assim: se entre as vidas da terra, uma existe na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida de Jesus. E ele é o maior médium que existiu e existe aqui na terra. Ele curava, ele via, ele sarava, ele compreendia, ele perdoava, ele era um todo, o Filho de Deus. Então, por que não a gente começar a fazer desse Natal e dos outros um exemplo, sim, de nós mesmos para conosco? A sabedoria, gente, não está só na leitura, está principalmente no coração. Quantas e quantas vezes a gente vai, conversa com pessoas humildes que não sabem nem ler, e passa de repente um ensinamento para nós. E a gente faz, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso? Eu que já li tantos livros, eu que já estudei tanto, que tenho um doutorado, e de repente chega uma pessoinha tão simples ali que está varrendo ali, o jardim lá do meu trabalho, e você chega assim cansada, não aguento mais, minha vida está exausta, e aí o senhorzinho faz, tenha paciência. Tenha calma, minha irmã, vai dar tudo certo. Não é? E a gente faz, meu Deus, como é que pode? E não é que dá mesmo? E não é que no fim dá tudo certo mesmo na certeza de Deus? É por isso que a gente precisa parar de vez em quando. Para ouvir, para escutar, para aprender aquilo que Deus quer falar conosco. Diante das situações da vida em que a gente só vê dificuldade. Tem pessoas que você conversa que diz assim: falta isso, falta aquilo outro, falta. Certo? E o que você já tem? E o que você já conseguiu? E o que você já fez na sua vida? Não vale de nadinha seus 40, seus 50 anos, seus 20, seus 10, aqui na Terra. Não se aproveita nada disso tudo. Se aproveita tudo. Se aproveita uma vida em evolução. Uma vida ali subindo os degrauzinhos com sacrifício. O sacrifício está ainda na compreensão dos bloqueios que nós criamos, nas dificuldades que nós colocamos, na falta de resiliência que nós temos diante das situações. E se revolta e não compreende e não quer de jeito nenhum que aquilo seja daquele jeito. Que possamos sair dessa palestra refletindo: a partir de agora o meu Natal é diferente. Eu vou me alegrar comigo mesmo. Antes de eu colocar o meu vestido novo, antes de eu preparar o meu alimento, eu vou fazer uma prece, dizer: eita Deus, como Tu és maravilhoso. Como a Tua luz tomou conta de mim de forma tão diferente, que hoje eu me sinto abraçada por Ti. Como eu sou feliz por tirar as minhas noites
minhas tardes, os meus momentos, e ir servir, e ir fazer a caridade, e ir estender a mão a quem precisa, daquilo que eu posso dar, que se chama amor. Não adianta comprar um caminhão de presentes e distribuir, se ali você não tem coragem de descer para aquela comunidade e dar um abraço naqueles irmãos humildes, sujos, carentes. Não adianta, meus irmãos. Isso não é Natal. Que possamos sim levar o alimento, que possamos sim levar a roupinha nova, que possamos sim levar as necessidades terrenas que todos nós temos. Mas que antes disso, você diga: quem é que está aí nessa casa? Eu posso entrar? Quem é você? Eu sou o Natal com Jesus. E vim trazer um abraço. E vim dizer: um Deus te abençoe. E vim te dizer: minha irmã, sabia que Jesus é contigo todos os momentos? Aí a pessoa vai abrir: é, minha irmã, é verdade, eu estava aqui tão triste, de repente estou feliz. Aí você dizer: e de bônus? Eu trouxe essa cesta básica, a senhora aceita? Olha a diferença. O amor tem que vir em primeiro lugar. É isso que a gente tem que aprender. O amor tem que vir em primeiro lugar. Não é isso aqui não, o povo entregando não. Toda vez, antes de começar a ação social, eu boto as crianças para pegar na mão. Vamos agradecer a Jesus. Isso tudo que eu consegui aqui, gente, que foram os amigos que me ajudaram. E boto para rezar um Pai Nosso. E é lindo, eles rezam, sabia? Gente que eu nem conheço, viu, gente? E de repente eu digo: pois não é? Não é? Como é interessante. Eu coloco o amor de Deus primeiro. Aí depois vamos fazer a festa. Porque a do coração, Jesus vai tocando, transformando, tirando aqueles drogados que ainda estão naquela fase e dizer: que coisa linda essa mulher fez aqui. Ela botou a gente para rezar. Como é que pode? Eu não chego dizendo: eu sou espírita, eu sou lá do nosso lar, eu sou não sei de onde, não. Sou eu sou uma simples trabalhadora igual a todos vocês. E isso não foi eu quem me ensinou, não, foi Deus. Porque você primeiro vê, antes da fome física, existe uma fome ali espiritual, gente, naquelas pessoas que estão passando por aquela situação, porque estão precisando aprender algo, assim como nós. Então vamos ter a humildade de abraçar os humildes primeiro, com o coração cheio de amor que a gente leva. Isso é que é Natal. Essa é a reforma íntima que Jesus nos convida a fazer em exercício diário o ano inteiro. Até que quero chegar nos hospitais onde as pessoas estão ali doentes, muitas achando que não tem cura. E muitas ali desesperadas, principalmente que são abandonadas pelas famílias. E a gente nem se lembra. Só se fizer uma campanha que está precisando de doação de sangue, aí lá vai a gente. Vamos começar a sair da nossa zona de conforto, sair de casa, vestir nossa roupinha e dizer: eu vou ali no hospital. Fazer o quê? Vou ali. E fazer uma visita. E abraçar. E dizer: boa tarde, tudo bem? Vim dizer aqui que Jesus, Ele é lindo, maravilhoso. E Ele já está te curando, minha irmã. Mesmo que a pessoa esteja numa cama sem nada, nenhuma esperança. Porque a gente sabe que a cura não está no corpo, está no espírito. É ali que a gente tem que trabalhar a cura. Uma vez o espírito iluminado vai sendo refletido para o corpo da forma que Deus quer, moldada. E aí, quando ela se encarnar, vai moldado diferente, iluminado. E a gente tem que trabalhar, porque esse corpo aqui vai se acabando, vai dormindo, vai morrendo, vai adoecendo. Eu já não sou aquela de 20 anos atrás, já estou quase 60. E então? E está tudo bem? Assim eu sou feliz. A gente se aceitar e se amar, porque Deus trabalhou e trabalha na minha vida de forma diferente. Sou perfeita? Não. Está tão longe
meu Deus. Choro, me aperreio, tenho problemas. Aí quando eu digo, peraí, não é assim não. Cantai um cântico novo. Não tem? Não tem essa frase? Cantai o cântico da vitória e da luz divina. Cantai quanta luz. Cantai a reforma que Jesus faz no nosso coração nesse momento, com um Natal diferente. Né, meus irmãos? A gente possa dizer assim: Jesus, seja bem-vindo em minha vida, em minha casa, em meu coração. Fazei de mim a tua vontade. Jesus, está difícil? Não. Pega na minha mão e me leva e mostra-me o caminho. Dá-me força para prosseguir. Porque quanto mais a gente trabalha na luz, mais aparece coisa. Hoje foi uma luta para chegar aqui, viu? Mas ó, né? Toda vez que a gente se dispõe a dizer, eu vou fazer tal coisa, é por isso que é importante, gente, uma coisa chamada silêncio. Vai para o centro espírita, irmã, não precisa estar no Instagram não, viu? Vai calada. Vai fazer a caridade, vai calada. Aparece telefonema de gente toda, uma amiga, não sei das contas, que nunca mais apareceu. Tá lá na tua casa. Mulher, sabe o que é que eu vinha passando por aqui? Agora? Lá em casa eu tenho que desligar as luzes, tudinho, tirar a chave da porta, para ninguém pensar que eu não estou. Porque senão eu não consigo me arrumar não, não ir para lugar nenhum. Quando eu vou ao trabalho da casa espírita. Isso acontece com a gente, por isso que a gente tem que entregar a Deus a proteção, gente, pedir a Ele proteção, para que a gente possa seguir na firme ali, perseverante. E tem mais, o carro ia virando, era meu irmão? O carro ia virando, o Uber que vinha. O cara passou por cima de um negócio, sei das quantas, dessa altura, um canteiro na BR, e o carro fez pau de goiás até agora. Eu não estou aqui encarnada, viu? Sem caminhão. Porque a gente tem que ser persistente, porque a gente tem que trabalhar, porque são poucos aqueles que ainda estão aceitando o chamado de Deus. São poucos aqueles que ainda estão aceitando a mudança do Natal. São poucos aqueles que estão dispostos a sentar para ouvir a palavra de Deus. São poucos. O mundo lá fora é encantador. A gente sabe, é bom, né? Mas que a gente possa fazer dele também um caminhar de Deus. Usufruir dele, as coisas boas que Deus nos deu, de forma sábia. De forma sábia. Sem criticar o outro, sem julgar ninguém, e sim se consertando a cada dia e mostrando, eita, nossa irmã, hoje você está tão diferente, está um brilho, foi o que aconteceu, mudou o cabelo, aí você faz, não é, pintei, mentira, é Jesus trabalhando na tua vida. Quantas e quantas vezes não acontece isso? A gente está com uma roupinha bem simplesinha de casa, menino, foi que tu fizesse, está mais nova, emagrecesse, e a pessoa às vezes está até mais gorda. É Jesus na tua vida. Foi porque hoje eu vim de uma casa espírita, eu vim de um trabalho. Mas já que você não pode dizer, aí você faz gratidão, minha irmã, tá tudo bem, muito obrigada. Ela viu em você uma luz diferente. Esse é o Natal, que a gente deve carregar todos os dias no nosso coração. Essa luz diferente, aquela luz cadente, estrela cadente. Olhar e dizer, eis-me aqui. Certo, meus irmãos? Que possamos ser, sim, diferentes, fortes, firmes, e levar o Natal de Jesus no nosso coração. E quando forem fazer uma doação, cheguem primeiro vocês. É aquela história, né, que eu trabalho também com perfumaria. E lá, antigamente, tinha uma promotora que dizia assim, não deixe o perfume chegar antes de você. Não tem essa história? Irmã, não bota o perfume muito não, porque o perfume não pode chegar antes de você. Mas pode chegar você e depois, nossa, que perfume. É a luz e o perfume. É o perfume de Nossa Senhora que a gente traz conosco. É a proteção dos anjos. É a espiritualidade que nos guia, nos ampara, nos acolhe de uma forma especial. E assim, por onde a gente vai, a gente leva aquela falange
E eles vão limpando todos os lugares, limpando, reformando os corações. Basta a gente lançar um olhar e dizer: Deus te abençoe. Boa tarde, minha irmã, boa noite. Quando a gente está iluminado, quando a gente está perfumado por dentro, não precisa o perfume chegar antes de nós. E que na caridade a gente também possa fazer isso. Minha irmã, eu vim te dar um abraço, depois vem a bênção. Antes de entregar a feirinha, Deus te abençoe, minha irmã. Hoje Deus veio te abençoar primeiro. É por isso que muitas casas, antes de fazer entregar as feirinhas, tem uma palestra antes, né? Instrutiva, tem uma música, tem uma mini palestra, tem o falar de Jesus. Isso é importante, mas que a gente possa mostrar: não, a gente tem algo mais a dar, porque isso aqui vai ser consumido pelo corpo e a alma. Você está alimentando de quê? De quê? E se a gente não fizer por onde, né, a mensagem da alma chegar ao outro, às vezes a pessoa não tem o despertar, precisa de um puxavante mesmo, precisa de um empurrãozinho, precisa dizer: opa, peraí, ó, quem está me entregando isso aqui não sou eu não, é Jesus. Você aceita? Dentro de cada grão desse é fluidificado, vai uma cura, porque foi preparado com sacrifício e amor. Certo, meus irmãos? Vamos cantar um pouquinho? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, amo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na música ele diz o quê? Jesus, faz um rebuliço no meu coração, deixa a torre cair, que tu há de construir em mim um novo homem e uma nova mulher. Um novo alicerce será levantado, uma nova visão lá do topo eu vou ter, um novo sol brilhará. E jamais eu vou dizer: está chovendo. Não, está chovendo, graças a Deus. Hoje o sol está quente, graças a Deus, porque a terra precisa do sol e da chuva para que as sementes brotem e façam lindas flores e lindos frutos. Essa música faz a gente refletir sobre isso. Eu quero subir no topo, mas transforma, faz um milagre. Entra na minha casa, que é o meu coração, entra na minha vida, faz o rebuliço, mexe com todas as estruturas. Então cante, meus irmãos, quando estiverem tristes. Cante enquanto a luz, aquela que tem a versão estendida de 14 minutos, 16. Coloca na tua casa para ver, não fica um espírito obsessor. Essa mulher só canta quanto a luz, eu não quero nem saber daqui. Esse é o Natal que devemos carregar nos nossos corações. A luz de Deus. O estar diferente, estranho para os outros, não importa. Porque eu sou do outro grupo, daquele que segue Jesus. Antigamente, hoje não. Pela forma de eu me vestir, que eu trabalho com moda indiana, por isso que eu ando também assim. Mas porque gosto, né? O povo me olhava assim nas casas de espírito.
Tu é o quê? Eu disse, Laine Lopes. Mas tu é isso, é aquilo? Eu disse, não, eu sou Laine Lopes, minha irmã. Mas tu é de onde? Piorava a situação, porque eu não era de lugar nenhum. Eu era de todos. Então, que a gente possa mostrar às pessoas que nós somos diferentes sim, porque nós somos assim. Deus nos escolhe, Deus trabalha em nós, Deus trabalha em nosso coração, não é pelas vestes, não é pela cor do cabelo, não é pela classe social. É pelo brilho que Ele quer que sejamos por onde a gente passar. Ainda em evolução, ainda aprendendo junto com os irmãos, de mãos dadas. É por isso, meus irmãos, que vamos nos levantar nesse momento, todos. Vamos sair um pouco da nossa zona de conforto, fechando esse momento de palestra. Vamos pedir a Deus que a gente seja diferente do que a gente era antes. Vamos dar as mãos, sentir a energia, o calor do outro, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Gratidão ao Santo Espírito de Valdo Franco pela oportunidade em servir. Muita gratidão, meus irmãos, pelo acolhimento, viu? Que Deus abençoe e um Feliz Natal.